aí galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Luque, eu sou professor de matemática do curso Exatas e a gente está resolvendo a prova da ESA que ocorreu no último domingo, no dia 24 de setembro de 2017, tá bom? Então vem cá, me acompanha aqui. É uma questão que vai envolver complexos. Olha lá, complexos é o nosso assunto de agora e é a questão de número 11 do modelo escolhido para a gente da prova da ESA. E tá lá, se 2 mais 3i é raiz de uma equação algébrica, p de x igual a zero, de coeficientes reais, então podemos afirmar que, olha só, me acompanha aqui rapidinho no quadro. Ele falou o seguinte, que existe um polinômio, né? P de x vai ser igual. Aí, todo polinômio ele é dado por valores numéricos que multiplicam incógnitas de qualquer grau. Então, olha só, se eu tiver um polinômio, ele vai ter um valor numérico qualquer, um A1, que vai multiplicar um x elevado a um grau qualquer. E a gente sabe que a gente vai diminuindo isso. Aí ficaria assim, um A2, né, um outro termo, que multiplicaria um x elevado a um n menos 1. Então, se fosse uma equação quadrática, segundo grau, primeiro grau, né, e aí sucessivamente, até que a gente encontra o que a gente chama de termo geral, que é aquele cara de A3 multiplicado por x a zero. A3 não, né? Aqui eu vou colocar literal, que aqui é 1, 2, aqui eu vou colocar assim, k mais 1. Que é o anterior. Tudo bem? O anterior seria o AK, aqui é um AK mais 1. Perfeito? Então nós temos essa ideia aí, aquele cara lá, o termo independente, esse cara aqui. Toda a equação que a gente vai ver, por exemplo, um p de x igual a x, isso é um polinômiozinho. E ele possui grau 1. Logo, quantas raízes ele tem? Apenas uma. Depois eu vou ter assim, um polinômio px igual a x ao quadrado. Quantas raízes ele tem? Tem duas. E nós já vimos em questões anteriores que esse cara de duas raízes pode ter um delta maior do que zero, pode ter um delta igual a zero e pode ter um delta menor do que zero. Quando ele tem um delta maior que zero, nós temos raízes reais e raízes imaginárias, que a gente deve entrar então no conjunto dos complexos. Isso não deixa que essas outras raízes sejam complexas. Todas as raízes são complexas, só que essas partes aqui não possuem parte imaginária, então eles só conseguem atingir até o conjunto dos reais. O conjunto dos complexos eles não conseguem, mas esse cara consegue porque a gente encontra um delta menor do que zero. Bruno, o que significa esse delta menor do que zero? A gente encontra lá depois raiz de delta, né? Se esse delta é um valor menor do que zero, esse delta é negativo, e aí aparece um cara chamado i. Esse i é a raiz de menos 1. Então, para uma questão que fosse assim, por exemplo, raiz de menos 16, ficaria então i, aí nós tiraríamos esse menos 1 de dentro, raiz de 16, que ficaria então 4i. É isso que acontece, tá bom? Tá, e o que isso tem a ver com a questão? A questão falou, se 2 mais 3i é raiz, bom, ele disse que 2 mais 3i é raiz daquele polinômio. Não é? A gente não sabe o grau do polinômio, mas ele disse que uma das raízes é 2 mais 3i. E aí você tem que saber uma coisa que a gente fala muito em sala de aula, que é o teorema das raízes complexas. Para que esse teorema exista, das raízes complexas, deve ser mais ou menos o que ele está falando aí no nosso enunciado. O polinômio deve possuir todos os seus coeficientes numéricos, pertencentes ao conjunto dos reais, e foi o que ele falou. Se a gente muda aquele cara e coloca complexos, esse teorema das raízes complexas não existe mais. E o que esse teorema das raízes complexas fala? Toda raiz que você tiver imaginária, por exemplo, 2i, a conjugada dela também será a raiz. Eles sempre andam de mãos dadas em ideias opostas. Então, por exemplo, se você tem i, isso vai ser menos i. Se você tem 2 mais i, o conjugado vai ser 2 menos i. Conjugado é toda aquela parte imaginária que a gente troca o sinal em oposição. Se a questão falou pra gente que uma das raízes é 2 mais 3i, pelo teorema das raízes complexas que a gente acabou de aprender, né? Esse cara que possui parte imaginária, o conjugado dele também será uma raiz. Como é que se conjuga isso aqui? Basta trocar o sinal da parte imaginária, menos 3i. Então, esse cara também será a raiz da nossa solução. Lendo aqui, ó, nessa parte, nós temos
Menos 3i também é raiz da mesma equação? Nada a ver, né? Porque a nossa raiz é 2 mais 3i. Precisamos encontrar a única parte conjugada, menos 3i, que aparece só aqui, ó, na letra C. Então, para a gente, essa resposta desta questão é a letra C. Perfeito? Bom, galera, é isso, tá bom? Bom, essa foi uma questão de complexos envolvendo uma ideiazinha de polinômios com a ideia do teorema das raízes complexas, que a gente sempre fala em sala de aula. Então, o nosso aluno que olhou para essa questão, pô, nem pensou, nem fez conta, não fez nada disso que eu fiz aqui. Ele só olhou e marcou, pô, conjugado, né? Bruno vive falando disso em sala de aula, tá bom, galera? Então, me acompanha nos próximos vídeos. Agora vai ser o último vídeo dessa prova da ESA, que foi considerada a questão aí mais dificilzinha, mais chatinha da nossa prova, tá bom? Valeu, aquele abraço, continue aí com a gente.